Muito bem, bom dia, amigos ouvintes da Vale Feliz FM. Na entrevista do dia de hoje, a gente recebe o jornalista, escritor e, por que não dizer também político, já que atuou nessa área, Felipe Kuhn Braun, que está lançando no final deste mês o seu livro que aborda os 200 anos da imigração alemã no sul do Brasil, uma obra que foi escrita em duas línguas e que, inclusive, tem muito material que faz menção aqui ao Vale do Caí. Vamos deixar que o Felipe fale um pouquinho mais sobre esse livro. Bom dia, Felipe, tudo bem contigo? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia a todos os nossos ouvintes da Vale Feliz FM. Alegria que é estar aqui novamente com vocês, podendo compartilhar um pouco sobre o meu trabalho e sobre esta obra específica, a 30ª obra de minha autoria, nesses 23 anos como pesquisador e já 18 anos, praticamente 17 anos, como escritor. São 30 livros, então, trabalhando muito em cima da história da imigração alemã. E este livro, que é o 30º, então, ele já teve um lançamento inicial lá no Velho Continente. E agora ele vai ser lançado aqui no Brasil, é isso? Sim, eu estive na Alemanha algumas oportunidades como palestrante e no ano passado também tinha recebido o convite, palestrei em 3 comunidades lá no Hunsrück e também participei do evento de fechamento dos festejos dos 200 anos da imigração alemã para o Brasil, dos festejos que estavam sendo realizados na Alemanha. O evento foi no dia 4 de dezembro no parlamento em Mainz, no parlamento estadual. E antes disso, no dia 28 de novembro, eu realizei uma palestra, mas antes o lançamento do livro dos 200 anos da imigração alemã no sul do Brasil, na localidade de Rheinböllen, no Hunsrück, não só na localidade, mas também nesta região. Desta região vieram muitos dos nossos imigrantes para o nosso Vale do Caí, para o nosso Vale dos Sinos, para o Vale do Paranhana, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo também. Então foi feito um lançamento lá, fizemos um lançamento dia 28 de novembro, com em torno de 70 pessoas. Foi um momento de poder propagar um pouco, porque eu sempre digo, os alemães querem muito saber que, que como foi essa história e esse desenvolvimento, essa realidade aqui, como que é a vida dos descendentes aqui no sul do Brasil, especificamente. E esse livro ele é dividido, subdividido de que forma? Esse livro ele conta com 319 páginas, metade dessa literatura, dessa história em português, a outra metade o mesmo conteúdo em língua alemã. Ele ainda não está traduzido desculpa, em língua inglesa, ele ainda não está traduzido para o alemão. Ele é o meu terceiro livro, já eu tenho dois traduzidos para o alemão e esse é o terceiro para o inglês. E eu separo a obra, eu descrevo, primeiro explicando um pouco desse contexto, como era a saída deles, por que eles saíram de lá, como eram as condições de vida nessa sociedade que eles viviam, né? Porque em 1824 e a imigração é a partir de 24. 24 é o start, né? Não vem muitos imigrantes para cá em 24, mas nesses anos seguintes vem um número muito grande, ou nessas décadas seguintes. E aí, reforçando aqui, Marcelo, para você, para os nossos ouvintes, nesse trabalho, então eu destaco como era essa sociedade, esses estados autônomos de língua alemã, nos quais eles viviam antes de vir para cá, a viagem e depois, claro, o desenvolvimento aqui. Desde os primeiros anos nessas colônias, a maioria era colônia, até mesmo São Leopoldo, o berço foi uma colônia por até 1846, até a emancipação. E aí sim, faço esse desenvolvimento até praticamente o período da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, na verdade. Mas assim, justamente como se desenvolveu a agricultura, com isso o comércio, com isso os ateliês que geraram a indústria, como foi e depois as sociedades recreativas, a educação, a questão religiosa para os nossos imigrantes não é tão cara
tão importante no sentido do dia a dia, tanto para os luteranos, a maioria da nossa imigração, quanto para os católicos, né, que são maioria no Vale do Caí, por exemplo. Né? O Vale do Caí recebe uma imigração mais católica, o Vale dos Sinos, por exemplo, mais luterana. Então eu faço esses destaques, né? Também fazendo uma diferença muito interessante que nem todo mundo conhece. A diferença entre a igreja luterana que vem da Alemanha, os antigos protestantes, por exemplo, e a igreja luterana conhecida por Missouri, né, são a protestantes que da Alemanha vão para os Estados Unidos, lá fundam uma nova igreja em 1844, e aí depois, a partir de 1900, eles vêm para cá, para o Rio Grande do Sul e depois a outras regiões do país. O trabalho, além de ser bem feito, ele conta não somente com literatura, né? Ele conta também com fotografias que fazem parte de um acervo pessoal, inclusive seu. Sim, nesses 23 anos de pesquisas, meu caro Marcelo, eu já formei um acervo que está atualmente em 46.500 fotografias antigas. Ele é o maior acervo da imigração alemã hoje aqui no nosso estado, no nosso país. Consiste em torno de 10 mil originais e o restante são cópias. Hoje eu não pego mais material emprestado, eu visito as famílias, copio no lugar, digitalizo, identifico, faço a catalogação desse trabalho com o intuito, sim, de fato, preservar, compartilhar esse material. E por isso que eu digo, o livro sempre é importante, porque, bem como você destacou, várias ilustrações que eu uso na obra, explicando, por exemplo, quando eu falo, olha, sociedades recreativas. Quais eram as sociedades recreativas? Por que elas surgiram? Como elas se desenvolveram? Quando elas surgiram? Né? Os educandários aqui nós temos no Pareci Novo, né? O seminário. Então, aqui olha, inclusive uma foto de Feliz, ó, da ponte, na verdade, não da ponte, do rio e da balsa que fazia então o transporte de mercadorias e pessoas, né, pelo Rio Caí. Então, aqui também, aqui, por exemplo, em Imperial, Nova Petrópolis, que ainda pertence ao Vale do Caí, embora a gente não descreve tanto Nova Petrópolis como Vale do Caí, né? Mas, assim, geograficamente pertence ao Vale, inclusive se emancipou de São Sebastião do Caí. Então, essas ilustrações, né? Só que o que eu digo, assim, isso são tudo fotografias que eu encontro em famílias, em gavetas, em sótãos, em porões, em baús, em armários, né? Então é sempre uma forma de, como eu disse, identificá-las, digitalizá-las, catalogá-las e aos poucos publicá-las nessas obras, publicá-las nesses livros que tenho escrito, né, com uma média de 2 a 3 obras por ano. Muito bom. E esse livro, então, ele vai ser lançado no final do mês. Passa o serviço, então, desse lançamento. Quem é que pode participar? E também, quem não puder participar, como é que faz para adquirir essa obra? Sim, esse livro vai ser lançado, eu vou lançar ele na Fundação Sheffield, em Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo, no dia 29 de abril, então no dia 29 próximo, a partir das 19h30. E o livro está à venda por R$ 80, pelo tamanho dele, as traduções, né, todo esse trabalho fotográfico e documental. Realmente o conteúdo e o tamanho do livro, da obra. E também a pessoa pode adquirir fazendo um contato diretamente comigo, pode adicionar as minhas mídias sociais, Felipe Kuhn Brown, ou mandar um e-mail para Felipe Kuhn Brown, sem hífen, sem ponto no meio, né? Meu nome e meus dois sobrenomes, @hotmail.com. E ali a pessoa pode adquirir e vir aqui em Novo Hamburgo buscar, como a gente pode mandar, aí tem um custo um pouquinho maior, não tanto, mas que é por carta registrada a obra, né, pelo envio, como também em algumas livrarias, mas aí mais aqui em Novo Hamburgo e Porto Alegre, né? Então, de qualquer forma, muitas vezes ou é necessário a pessoa vir até aqui, ou a gente pode mandar a obra por carta, né? Com uma aquisição um pouco além de R$ 80, a pessoa adquire o livro e eu faço o envio junto, né, da obra. Então, o objetivo, como eu digo assim, é sempre a gente poder
deixar registradas essas memórias, né, do povo alemão, mas hoje dos teuto-brasileiros, teuto-gaúchos, né, dos descendentes. Tem até, se posso, uma breve frase aqui, Marcelo, só é, colocar que eu estou no início parafraseando um historiador que escreveu certa vez assim, ó, nunca em toda a minha existência perdi isto de vista, o dever do historiador. Dei a muitos mortos, cedo demais esquecidos, o auxílio de que eu mesmo terei necessidade. Eu os exumei para uma segunda vida, no sentido, né, de as memórias dessas pessoas, a partir dessas publicações, não se perderem mais. Muito bem, recebemos nessa manhã então o jornalista, escritor Felipe Kuhn Braun, estará lançando mais um livro, sua trigésima obra, Os 200 anos de imigração alemã no sul do Brasil, próximo dia 29 de abril em Novo Hamburgo, mas que também tem à disposição então esse livro para você comprar através do telefone, através das redes sociais então do Felipe Kuhn Braun. Felipe, a Vale Feliz agradece mais uma vez a sua participação aqui na nossa entrevista do dia. O Felipe, que já participou várias vezes também, trazendo informações e também histórias sobre a imigração alemã. A gente vai ter certamente lá no mês de julho, novamente, um grande trabalho realizado em conjunto com o Felipe, mas a gente sempre fica muito feliz de tê-lo conosco aqui na Rádio Vale Feliz. Muito obrigado, obrigado a você, Marcelo, obrigado, Rádio Vale Feliz FM, obrigado também a todos os ouvintes e até uma próxima, até julho ou até antes, não é, Marcelo? Tudo Muito de bem, bom. essa foi a nossa entrevista do dia, então, recebendo Felipe Kuhn Braun, escritor e também jornalista, que está desenvolvendo mais um grande trabalho aí para manter viva a história da imigração alemã aqui no sul do Brasil.